Equação de primeiro grau, na variável x. O expoente da variável é 1, por isso que ela é de primeiro grau. O maior expoente da variável é 1, porque aqui é x elevado a zero. Então, tá? Equação de primeiro grau. 3x mais 11 igual a zero. Essa equação, ela tem a raiz menos 11 terços. Agora, eu vou pegar essa equação e vou multiplicá-la por menos 2 sobre raiz de 7. Menos 2 sobre raiz de 7. Vou ter essa equação aqui. Multipliquei aqui por menos 2 sobre raiz de 7. Aqui também obtive essa equação. Com a cara bem diferente da anterior. Entretanto, ela tem a mesma raiz da anterior. Essa aqui. Eu vou pegar o 3 dividido por 2, dá 1,5. 11 dividido por 2 dá 5,5. Essa equação, que tem cara diferente das outras duas, ela tem a mesma raiz, menos 11 terços. Certo? Veja aqui essa equação de segundo grau. Equação bem conhecida, menos x ao quadrado, aqui é 2, mais 5x menos 6 igual a 0. Essa equação tem raízes 2 e 3. Agora eu vou multiplicar os termos dessa equação pelo valor menos raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes menos 1 dá raiz de 3. Menos vezes 5, menos 5 raiz de 3. Menos vezes menos, mais 6 raiz de 3 igual a 0. Essa equação, com uma forma diferente dessa, a forma é a mesma, né? Com coeficientes diferentes, ela tem as mesmas raízes 2 e 3. Agora eu vou pegar aqui, dividir o menos 1 por 4, dá menos 0,25. O 5 dividido por 4 dá 1,25. O 6 dividido por 4 dá 1,5. Essa equação aqui, com coeficientes decimais, ela tem as mesmas raízes, 2 e 3. Veja agora essas três equações aí de terceiro grau. X ao cubo menos 3x igual a 0. As raízes dessa equação são 0 menos raiz de 3 e raiz de 3. Essa equação, agora eu vou multiplicar os coeficientes dela por menos 4. Menos 4x ao cubo, aqui eu tinha colocado 2 é 3, tá? Menos 4 vezes 3, menos 3 é mais 12x igual a 0. Essa equação aqui tem as mesmas raízes. Aqui agora, o que eu fiz? Eu peguei a primeira equação e dividi por 9. 1 dividido por 9, menos 3 dividido por 9, simplificou. Essa equação, que eu dividi os coeficientes dessa por 9, tem as mesmas raízes. Isso todas resolvidas no campo dos números reais, tá certo? Muito bem. Essas equações, essas três equações são chamadas equações equivalentes. Por quê? Porque elas têm o mesmo grau, portanto elas têm o mesmo número de raízes, no conjunto R aqui, o caso, né? Elas têm uma raiz e essas raízes são o quê? É a mesma raiz, são chamadas equações equivalentes. Essas três aqui são equações equivalentes, elas têm o mesmo grau, ou seja, todas as três são equações de segundo grau, tá? E as raízes são iguais. Essas três aqui são três equações de terceiro grau, ou seja, elas têm o mesmo grau, elas têm o mesmo número de raízes, no conjunto R, que são 3 raízes, e as raízes são iguais, então elas são chamadas equações equivalentes. Então essas três são equivalentes, essas três são equivalentes, essas três são equivalentes. Beleza? Uma coisa, então o que você entendeu que são equações equivalentes? São equações que têm o mesmo grau e as raízes são iguais. Tá? Elas têm coeficientes diferentes, tá vendo? Mas elas têm o mesmo grau, ó, primeiro grau, primeiro grau, primeiro grau. E as raízes são iguais. Faça como exercício, tem aqui 9 equações para você resolver. Essa terceiro grau aqui é bem simples, porque você tem x nas duas parcelas, em dois termos, você pode colocar o x em evidência. Aí você vai ter uma equação de segundo grau, resolve, você vai achar as três raízes. E nesse caso aqui, na equação de terceiro grau, já posso adiantar, quando todos os coeficientes têm x, uma das raízes é sempre zero, viu? Então, são equações equivalentes. Agora, veja bem, elas precisam ser resolvidas no mesmo campo numérico. Por exemplo, essa raiz aqui, ó, menos 11 terços não é número inteiro.
Então, se eu te peço assim, resolva a equação 3x mais 11 igual a zero no conjunto Z dos números inteiros, qual é o conjunto de solução? Conjunto vazio, porque a raiz dela não é número inteiro. Mas o problema pode te pedir as raízes inteiras dessa equação. Não existe. Então, conjunto de solução vazio. Agora, se pedir assim, conjunto dos números racionais, aí sim. Conjunto dos números reais, aí sim. Beleza? Segundo grau, mesma coisa. Essas raízes são inteiras. Então, eu peço assim, resolva essa equação no campo dos números irracionais. Conjunto de solução vazio, porque as raízes não são irracionais. Elas são o quê? Números inteiros. Sendo número inteiro, são números racionais. E sendo racionais, são números reais, correto? Elas só não são irracionais, né? Lembrando também que os irracionais são reais também, correto? Então essas três equações depende do... Aqui eu resolvi as equações no campo dos números reais. Beleza? Aqui, ó, essa equação... Quais são as raízes inteiras dessa equação? Só tem uma raiz inteira dessa equação, que é zero. Entendeu? Então, por exemplo, no conjunto Z, se essa equação for resolvida no conjunto Z, ela só tem uma raiz, zero. Porque o conjunto Z é dos inteiros. Se pedir para resolver essa equação no conjunto dos números irracionais, ela só tem duas raízes, que são essas duas. Essa aqui não é irracional. Tá claro? Então, recordando, equações equivalentes, elas têm o mesmo grau e as raízes são iguais. Tá? Agora, outra coisa importante que eu fiz aqui, que você observou, que eu vou generalizar numa propriedade. Se você multiplica ou divide os termos de uma equação por um mesmo número real, um número real qualquer, as raízes da equação não se alteram. A equação continua a ter as mesmas raízes. Então, nessa aula de hoje, você viu duas coisas importantes. O que são equações equivalentes e essa propriedade importante das equações. Multiplicando ou dividindo os termos de uma equação por um número real qualquer, as raízes da equação não se alteram. Vai haver alteração quando nós pegarmos estas funções, aí transformando em funções, né, escrevendo lá y igual a tanto, aí sim, os gráficos delas vão ficar diferentes. Entretanto, as raízes vão permanecer as mesmas lá nos gráficos das funções. Bom, mas aí já é assunto para outra aula. Abraço, tchau, tchau.